vezes os faróis da aeronave, os faróis de asa, para haver uma resposta, talvez, por parte deles. Apenas o que eu pude identificar como uma resposta foi a aproximação bem acentuada da aeronave, a ponto do radar de Brasília ter detectado esse objeto a 8 milhas do nosso avião. Mas o senhor acha que existiu assim, um certo contato, uma comunicação? Eu acredito, porque eu mentalizei realmente, eu não estou criando fantasia, nem é meu interesse para isso. Uma luz muito forte, que se aproximava e se afastava do avião, alternando as cores, laranja, branco, azul e vermelho, como mostra esta ilustração, baseada na descrição do comandante e de passageiros. Veio muito nítido, aquelas pontas, 5 pontas, meio pontiagudos, e uma metade assim de uma argola, de um aro. A luz era muito forte. Era bastante forte, um azul assim claro, um azul esbranquiçado, como aquelas lâmpadas de mercúrio. A nossa experiência em ufologia ocorreu há 15 anos, num voo que fazíamos de Fortaleza para São Paulo, escala no Galeão, Rio de Janeiro. Nossa decolagem foi às 2 horas da manhã, com tempo bom, em toda a rota, e após 1 hora de voo, mais ou menos sobre a cidade de Petrolina, no interior de Pernambuco, nós começamos a observar à esquerda do nosso avião um ponto de luz semelhante inicialmente a uns faróis de avião, como se um avião tivesse com os faróis acesos naquela região. De forma que, como é nosso propósito ficar sempre monitorando o que existe dentro e fora do avião, nós ficamos observando, até então tentando determinar que curso tomaria aquele suposto avião com relação ao nosso tráfego. Porque ali é um entroncamento de aerovias, de tráficos que vêm da Europa para, no caso, o Brasil, Brasília e demais cidades, como também para toda a América do Sul. Daí então nós começamos a observar e a primeira coisa que identificamos foi que aquele ponto mantinha uma equidistância, não vinha em confluência com a nossa rota. E logo após, depois de alguns minutos de observação, nós notamos que a primeira intensidade de luz, a primeira coloração de luz que tínhamos observado, começou a ter mutações de cores, como se fosse uma esfera rodando, ionizando gás, uma coisa assim, e aparentando assim uma coloração avermelhada, cor de abóbora, meio azulada, uma variação de cores, né? Intensa. Aí nos chamou realmente a atenção e eu então entrei em contato com a jurisdição de tráfego aéreo de Recife, que faz o controle naquela área, indagando se tinha conhecimento de alguma coisa naquela região, algum tráfico da FAB, alguma missão especial, que a gente realmente deveria ter essa informação quando decolamos de Fortaleza. Que é normal para os tráficos que estão voando terem conhecimento de qualquer outra coisa que ocorra próximo ou na rota onde o tráfico está se deslocando. E Recife nos respondeu que não tinha conhecimento de uma missão especial da FAB e que desconhecia algum tráfico também voando naquela região. Aí ficamos observando já um pouco mais atentos, porque já não era o que se supunha ser um avião com os faróis acesos, né? Com essa mutação de cores não poderia ser. Aí continuamos o nosso voo sem qualquer alteração, mantendo rota, etc., porque não constituía nenhum perigo até então, nenhum problema com relação ao que a gente supunha, né? Foi então quando começou, quer dizer, o ápice, talvez, daquele fenômeno, quer dizer, o início, quando o ponto luminoso à nossa esquerda começou a ter deslocamentos extremamente rápidos. Então, nós estamos voando mais ou menos a 900 e poucos quilômetros por hora e desde a primeira indicação luminosa, nós observamos aquela equidistância e, de repente, milhas e milhas à frente, porque nós estamos com o nosso radar ligado e tínhamos uma referência angular
relativa, né, com relação ao que a gente está observando fora do avião. Então, isso passou-se e supunhamos nós uma base de 50, 60, 100 milhas à frente, em frações de segundo. Ia longe, ia bem à nossa frente, depois retornava ao ponto de origem, depois afastava-se, diminuindo aquela visão globular do foco luminoso, depois retornando novamente àquela distância, e aí ficou aquela situação indefinida do que poderia ser, e já então por nós imaginado tecnicamente uma coisa de um potencial totalmente fora do nosso conhecimento. Isso ocorreu durante muito tempo, sempre aquela equidistância sendo mantida e os deslocamentos extremamente rápidos desse ponto luminoso. Quando nós chegamos na altura da jurisdição do SINDACTA, do Radar Brasília, nós então, como fizemos com o Recife, repassamos a ele essa informação do que estávamos observando, a partir de que momento, com o registro com a área de jurisdição de Recife, também não tinha conhecimento de nada, e o SINDACTA informou que eles não tinham nenhum ponto no escopo detectando ser alguma coisa com eco-radar. Foi então que eu pedi, sabendo que poderia haver outros aviões naquela região, que fosse requerido a outras aeronaves por ali que observassem naquele setor se vinha alguma coisa, mais ou menos igual ao que nós estamos observando. O SINDACTA entrou em contato com o Jumbo da Aerolíneas Argentinas, que também tinha o nosso mesmo número de voo, 169, e o comandante do Jumbo respondeu que estava observando, mas não sabia de que se tratava. Ou seja, era um fenômeno que não era específico para nós. E logo depois também uma aeronave da Transbrasil, que se deslocava de Brasília para o Rio de Janeiro, que ouviu, desde a nossa primeira informação a SINDACTA, e corroborou totalmente com tudo que nós estamos falando, com relação ao desempenho daquele fenômeno, em termos de velocidade, de coloração, etc., que estavam observando já há muito tempo. Bem, isso foi mantido, não tivemos do radar, do SINDACTA, qualquer instrução de alteração da nossa rota. Mantivemos o nível, a proa e, logicamente, mantendo aquela observação constante sobre o ponto luminoso. Quando chegamos nas proximidades da vertical de Belo Horizonte, o que ocorreu? Aquele ponto que mantinha desde todo o início do fenômeno uma determinada distância, começou a aproximar-se do nosso avião. Nós víamos isso visualmente, com aumento e a intensidade de luz, até então observada sempre no mesmo nível, né? Foi quando o próprio SINDACTA nos chamou, aí que vem o que nós depois questionamos. Por que não estava sendo detectado antes, se na hora em que constituiu talvez um conflito de tráfego aéreo, o controlador resolveu nos informar que estava detectando um ponto na nossa posição 9 horas à esquerda do avião, exatamente como nós estamos observando, e a uma distância de 16 milhas náuticas. 16 milhas no espaço aéreo para nós exatamente corresponde numa rodovia a gente observar um veículo numa mão contrária, numa autoestrada, muito próximo. E isso tudo coincidindo exatamente com o que estava se processando fora, quer dizer, do alcance do radar, no caso do monitor, que estava ocorrendo visualmente conosco. Então chegou a essa situação em que a luminosidade do fenômeno, até então, que nós tínhamos já imaginando ser alguma coisa não da nossa tecnologia, nós então tivemos a visualização de que o foco era muito intenso e já podíamos ver o perfil
do que já podemos chamar de uma nave. É um perfil de tipo assim, discoide, mais ou menos, num tamanho de 2 aviões juntos, muito grandes. E aí nós ficamos apenas observando, porque o controlador do SINDACTA não nos deu qualquer alteração de procedimento, apenas que estava detectando um ponto naquela posição do nosso avião, porém não alterando a nossa rota, não mandando baixar de nível, não mandando alterar a nossa proa. E daí nos mantivemos voando, e aí entra o lado humano, né? Aí eu não senti, depois de já eu particularmente entender, tratar-se de uma nave extraterrena ou uma tecnologia totalmente fora da nossa evolução, e que estava tentando fazer uma abordagem pacífica, entrar em contato conosco de uma forma pacífica. Aí eu pessoalmente e particularmente, eu cheguei até a mentalizar uma mensagem, já entusiasmado com o que já admitia ser um fenômeno ufológico, formas que eu quis emitir uma mensagem de boas-vindas àquela civilização, e que nós os recebíamos de braços abertos, ou seja, nós também entendíamos que a forma fraterna, o pacífico que estavam tentando entrar em contato conosco, nós queríamos corresponder da mesma maneira. Foi então que me deu a intuição de querer que os meus passageiros e tripulação, o restante da minha tripulação, além da tripulação de cabine que estava acompanhando conosco desde o primeiro momento, então eu resolvi convocar todos que observassem, porque era um fenômeno muito bonito. A aeronave anteriormente ficou inundada de um tom azul, com uma lâmpada assim, fluorescente, muito intensa. E eu então os convoquei, e todos passaram de uma forma tranquila, sem tumulto, como também me questionaram posteriormente a informação desse fenômeno, se eu não pensei que ia causar um atropelo a bordo, ou alguma situação de êxtase, uma coisa, né, que corresponde quando um grupo observa uma coisa normal. Porém, nada disso aconteceu. Todos passaram à esquerda do avião, e quem tinha a maquinária, máquinas fotográficas, tentaram colher algumas fotografias, né? Se bem que ia penalizar a qualidade das mesmas, porque o nosso painel de janela é muito grosso e ia causar alguma deformação, como realmente depois constatamos que isso aconteceu. De forma que isso se processou somente 2 bispos, segundo a informação dos meus comissários, que iam para a conferência de Itaici, Dom Aloysio Loscheider e um assessor dele, que não quiseram participar de observar o fenômeno, né, dizendo a uma passageira que depois prestou um depoimento de que eles não queriam saber nada disso, mas nós sabemos que isso corresponde dizer que talvez um representante da Igreja Católica não queira participar de uma coisa como essa, talvez até entendendo que possa existir, mas não querendo ser envolvido com uma testemunha de um fenômeno ufológico. Bom, daí até a nossa início de descida, tudo transcorresse exatamente como se verificou na vertical de Belo Horizonte. A equidistância passou a ser mantida, aquelas 16 milhas, e aquela luminosidade intensa permaneceu. E vimos então, como nós já narramos, aquele perfil discoide imenso, e foi nos acompanhando aí até o nosso procedimento de descida, já próximos à barra do Piraí, quando iríamos fazer o procedimento para a pista do Galeão. Quando passamos sobre a serra, existia uma formação nebulosa, e a resplandecência da luz do fenômeno, do então já caracterizado OVNI, nós víamos que ficava meio opaco, meio ofuscado, e quando uma área mais refinada de nuvens, então aparecia novamente aquela intensidade de luz. Isso até próximo já o procedimento de instrumentos que nós íamos começar a fazer para
o pouso. Quando nós chegamos quase próximo ao balizador, que nós chamamos altermarker, o marcador externo, aí o ponto de luz, o OVNI, ou disco voador, afastou-se e foi para mais ou menos as mediações do fundo da Baía de Guanabara. Eu tive que tirar a atenção, então, para poder começar o procedimento de pouso, o procedimento ILS, mas os meus tripulantes, o engenheiro de voo e o primeiro oficial, continuaram a observação. Então, eles mesmos que localizaram estar no fundo da Baía, mais ou menos a 6.000 pés. Daí, então, mais 3 minutos, nós efetuamos o nosso pouso e apenas ocorreu o seguinte: os passageiros que desejaram fazer alguma comunicação sobre o que tinham observado, logicamente todos muito entusiasmados, começaram então a propalar o que viram no aeroporto, tanto no Rio de Janeiro como também em São Paulo. Os faróis da aeronave, os faróis de asa, para ver uma resposta, talvez, por parte deles. Apenas o que eu pude identificar como uma resposta foi a aproximação bem acentuada da aeronave, a ponto do radar de Brasília ter detectado esse objeto a 8 milhas do nosso avião. Mas o senhor acha que existiu assim, um certo contato, uma comunicação? Eu acredito, porque eu mentalizei realmente, eu não estou criando fantasia, nem é meu interesse para isso. Uma luz muito forte, que se aproximava e se afastava do avião, alternando as cores, laranja, branco, azul e vermelho, como mostra esta ilustração, baseada na descrição do comandante e de passageiros. Veio muito nítido, aquelas pontas, 5 pontas meio pontiagudos, e uma metade assim de uma argola, de um aro. A luz era muito forte. Era bastante forte, um azul assim claro, um azul esbranquiçado, como aquelas lâmpadas de mercúrio.